Graça e paz, meus queridos. Nesta noite eu quero trazer uma palavra sobre um assunto interessante, que é a abundância que tem procedência na maldição. O texto que eu quero ler está em Salmos, no capítulo 37 e verso 16, ele diz: mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então fica claro que nem sempre aquilo que nós julgamos ser bênção, nem sempre realmente é. Porque existe abundância que são adquiridas com injustiça. E nós costumamos a pensar que tudo aquilo que parece prosperidade, realmente seja prosperidade. E, na verdade, nem sempre isso é a realidade. Porque a palavra de Deus, ela vai nos instruindo cada dia mais com respeito a essa questão. E um outro texto que eu gostaria de ler nesta noite está em Provérbios, no capítulo 15 e verso 16. Ele diz o seguinte, no verso 16: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros onde há iniquidade. Então, pode parecer que uma pessoa pobre, que não tenha nada, esteja debaixo de maldição, porque não tem bens materiais. Porém, esse pensamento está errado. Ele não está de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque há pessoas que podem estar debaixo de maldição sendo muito pobre. Isso é verdade. Mas há pessoas ricas debaixo de maldição também. Porque a riqueza que essa pessoa adquiriu não foi pelos meios legais. Às vezes as pessoas crescem na vida dando prejuízo a outras pessoas. E esse texto ele deixa bem claro que melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grandes tesouros onde há inquietação. E tudo que é ganho com fraude, com rolos, enganos, certamente vai trazer a inquietação, com certeza. Há um outro texto que eu gostaria de ler, que está no capítulo 16 do livro de Provérbios, e no versículo 8, ele diz assim: melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Veja que esse texto, ele é tão oportuno que não deixa margem para maiores comentários. Ele é, em outras palavras, ele é tão claro que não há uma necessidade de comentários extensos para se entender. Porque o próprio texto já se explica por si próprio, dizendo que melhor é o pouco havendo justiça, ou seja, ganho com honestidade, não é? Do que havendo grandes tesouros,
que havendo grandes rendimentos, como diz o texto, só que com injustiça. Então, essa abundância, essas riquezas e a aparente prosperidade e aparente bênção, não é tão bênção como a gente pensa que poderia ser, seria maldição. E eu quero trazer agora nos próximos vídeos que eu quero gravar algumas coisas sobre maldição, falar sobre esse lado da maldição que muitas vezes é tão ignorado no nosso dia a dia, né? Tem um outro texto que ainda gostaria de ler, que é bem significativo, que se encontra em Tiago, capítulo 5, no verso de número 3 e 4. Ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo a vossa carne. Tesouros acumulaste nos últimos dias. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então veja que o texto está dizendo que essas pessoas prosperaram, mas elas foram injustas. Elas negaram o salário do trabalhador. Ou seja, eles trabalharam, mas não receberam. E ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido, com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos, porque Deus, ele vai cobrar a injustiça. O que o homem planta, com certeza irá colher, pode ter certeza disso, que haverá uma colheita. Agora, é interessante que ele continua dizendo que tendes vivido regaladamente, já no verso 5, sobre a terra, e tendes vivido nos prazeres, tendo engordado o vosso coração em dia de matança. Quer dizer, eles viviam fazendo festa, esbanjando, mas à custa de salários que eles não pagaram. Então, meu querido, você que não tem nada, que é pobre, alegre-se, porque ser pobre não é sinal de maldição. Tem pessoas pobres debaixo de maldição, mas não é a causa, não é a pobreza, não é ser pobre. Como também a bênção na prosperidade. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. E então, a riqueza não é maldição, ela é bênção. Mas nós temos que admitir, diante desses textos da Bíblia, que nem toda prosperidade é sinal de bênção. Existe muita gente rica amaldiçoada, porque o que ele tem
não foi ganho com honestidade. A Bíblia fala que a riqueza é um dom de Deus. Tem pessoas que receberam orientação de Deus e o que eles empreenderam, o que eles fazem, dá a eles uma vida de forma que eles possam viver em grande abundância e ter vários empregados, como a gente conhece muitas pessoas. Mas é verdade também que existem pessoas com grande prosperidade e amaldiçoado, porque a riqueza que ele tem não veio com honestidade. E a honestidade, ela é contemplada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então precisamos pensar nisso, que muitas vezes a abundância pode ser um sinal de maldição. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.